Aqui no Linha de Frente a gente tem um espaço para falar sobre política no nosso estado, no Brasil também, mas sobretudo nas questões locais. E é muito bom tratar de política com mulheres na política, como diz a música de Márcio Vitor, Mulheres no Comando, Mulheres no Poder. Uma delas, uma das figuras da política baiana de grande expressão no estado, está comigo hoje, é a prefeita reeleita em Vitória da Conquista, Ana Sheila Lemos Andrade. Sheila Lemos, prefeita, seja bem-vinda. É uma satisfação conversar com a senhora mais uma vez. Obrigada, Paulo. Eu que agradeço o espaço que vocês estão sempre abrindo aqui para a Vitória da Conquista. A gente pode começar falando sobre a disputa eleitoral, que ainda está recente. Eu imagino que foi cansativa por diversos aspectos, mas no final o desfecho foi positivo para a sua coligação. A senhora já fez uma análise, um diagnóstico de como foi essa campanha, o que é que ela pode representar para o futuro de Conquista? Nós fizemos uma campanha bonita, limpa, alegre, propositiva, né? E isso, mesmo que uma campanha política é um momento que é muito desgastante, né? Fisicamente, psicologicamente, mas a nossa campanha foi muito bonita. Então, assim, foi um prazer poder estar em todos os cantos da cidade, levando as nossas propostas. E graças a Deus a população entendeu, né, que o trabalho que nós estamos fazendo é um trabalho que está sendo bem avaliado pela população e nós fizemos história em Vitória da Conquista. Né? A primeira mulher eleita e a primeira a ganhar, não, a primeira a ganhar no primeiro turno. Desde quando se teve o advento do segundo turno na cidade, nenhuma campanha foi decidida no primeiro turno. Essa foi a primeira campanha decidida no primeiro turno. Então, isso é uma alegria para a gente, que demonstra que o trabalho que a gente vem fazendo na cidade está sendo reconhecido pela população. Eu conversei com analistas políticos, inclusive de Conquista e alguns de dimensão estadual, eles falaram assim: Pablo, em Conquista não teve primeiro turno, mas a oposição de Sheila Lemos quer até um terceiro turno. O terceiro turno seria uma tentativa de embargar a candidatura no TSE e talvez até com recurso ao Supremo. A senhora ficou incomodada com essa tentativa e o que é que isso diz a respeito da política em Conquista? Na verdade, desde o início, né, quando nós registramos a candidatura, eles entraram pedindo, né, a suspensão desse registro, e o juiz em Vitória da Conquista, o Ministério Público de lá, entendeu que não, que eu poderia sim registrar a minha candidatura. Eles levaram para outros, recorreram ao TRE. No TRE o placar foi 4-3, então dizendo que na verdade eu não teria esse direito à reeleição. Mas não é o entendimento que a gente tem, né? Desde o início eu vinha conversando com vários advogados, vários juristas, e o que é vedado na Constituição brasileira é a substituição durante o período eleitoral, 6 meses antes do período eleitoral. Neste período aí o vice não pode assumir, porque se ele assumir, vai caracterizar como se ele tivesse participado do mandato, né? E não foi isso que aconteceu. A minha mãe era vice-prefeita de Ezen de 2016 a 2020. Ezen, né, pegou Covid, né, em dezembro, e precisou se hospitalizar e foi transferido para um UTI em São Paulo. Então, ela assumiu 13 dias, os 13 últimos dias do mandato. E nesse momento eu já tinha sido eleita junto com Ezen, diplomada e tudo, né? Então, quando Ezen faleceu em março de 21, que eu vim a suceder Ezen. Então, não houve Irma não foi prefeita, né? Ela exerceu temporariamente, porque se naquele momento Ezen recuperasse a saúde, ele voltaria a ser prefeito. Então, ela não foi a prefeita e eu só fui prefeita a partir de março de 21. Então, não caracterizaria um terceiro mandato, como a oposição estava defendendo na sua tese, né? Que é um terceiro mandato de uma pessoa da mesma família e que não poderia. A gente entende, né, que não houve esse terceiro mandato, porque Ezen estava vivo, né? Então, somente eu que vim a sucedê-lo em março de 21, e por isso a gente tinha tanta certeza, né, que o direito era muito líquido e certo, e que isso a oposição iria utilizar, mas de forma para atrapalhar
o processo eleitoral, confundir o eleitor, que o eleitor ia ficar naquela expectativa, eu vou jogar meu voto fora, né? Vulgarmente falando, né? Vou jogar meu voto fora, ou será se eu votar vai aparecer? Eles chegaram a falar que o nome não ia aparecer, que a foto não ia aparecer na urna, né? Que os votos não seriam computados, então tudo isso nós enfrentamos, mas mesmo assim, né, o eleitor entendeu que nós queremos que este projeto continue na cidade e demonstrou com 116.488 votos, né, a maior votação que Conquista já teve para um prefeito. Praticamente 60% dos votos na cidade. Conversando aqui com Sheila Lemos, a prefeita de Conquista, a gente vai falar muito sobre a perspectiva para o segundo mandato, mas eu queria voltar um pouco no tempo, porque meu colega jornalista Luiz Fernando Lima me passou os dados biográficos da prefeita e me chamou a atenção um momento específico da trajetória da senhora como atendente do INSS. Por que me chamou a atenção? A minha impressão é que quem trabalha no INSS conhece o Brasil a fundo e o Brasil profundo. São contatos diários com brasileiros e brasileiras, baianos e baianas que representam a nossa população em geral. Como foi essa experiência no INSS, prefeito? Eu trabalhei no INSS por 1 ano e meio e iniciei lá na recepção. Eu ficava na recepção entregando as senhas para os usuários, né? Aquela época foi logo em 99, quando teve aquela reforma geral na Previdência. E eu trabalhei na inauguração da agência lá em Vitória da Conquista. Um momento de muito aprendizado, você disse certo. A gente conhece ali pessoas de todas as regiões, né? Vitória da Conquista é uma agência central, tinha gerência na agência, então todas as outras cidades circunvizinhas iam para a Vitória da Conquista, principalmente nos casos de recurso, né, das perícias do INSS. Então trabalhei na recepção, depois trabalhei no atendimento especializado e no final eu estava atendendo na perícia médica. Então um período assim onde a gente percebia, na verdade, a dificuldade que as pessoas têm para ter o seu direito, né? E na questão da Previdência, principalmente nos casos de doença, algumas doenças que a gente via que a pessoa realmente não tinha condição alguma de labor, nenhuma, ela não conseguia trabalhar de forma alguma, e porque aquela doença não está dentro de um rol de CID que se caracterizava como invalidez, a pessoa não tinha o direito àquele benefício. Então, assim, algumas injustiças que a gente enxergava. E também outras tantas que a velha malandragem do brasileiro, sim, que a gente percebia muito lá. Pessoas que, na verdade, não tinham problema algum, né, e fingiam ter para conseguir um benefício. Outras tantas que tinham, de formas diversas, conseguiam um benefício que, na verdade, não teria direito, e a gente tinha que trabalhar dessa forma ainda atrás, né, investigando. É o trabalho na Previdência Social, naquela época onde o atendente fazia a entrevista, a gente era psicólogo, assistente social e era investigador de polícia, porque a gente tinha... Pegar uma então, assim, foi um momento de muito aprendizado, o momento que eu trabalhei lá na Previdência Social. Importante, com certeza ajuda muito a entender a mente e também as dificuldades, as demandas dos baianos e dos brasileiros. Tem uma demanda que eu sempre, quando converso ou com a senhora ou com outros políticos ligados à Conquista, sempre apresentam essa demanda. Eu quero entender qual a importância disso. Região metropolitana de Conquista, por que isso tem que ser uma realidade? Vamos lá, Pablo. O estado da Bahia é um estado imenso, né? Então você imagina que o governador, com toda a sua cúpula, está aqui, né, na capital, então aqueles enxergam e vivem muito a região metropolitana. E o restante da Bahia fica à distância, né? Distância mesmo de tempo e de espaço. Então, assim, é necessário que se tenha essas regiões metropolitanas, e eu não defendo só a de Vitória da Conquista, do Oeste a gente precisa ter, né, do São Francisco. É preciso, que o estado é muito grande. Se você faz essas regiões metropolitanas, você consegue um acesso mais fácil junto ao poder central, que está aqui em Salvador, e ajuda também a que esse poder, que o governo consiga enxergar, né, as deficiências que tem no interior. Um exemplo, o estado de Santa Catarina.
estado muito pequenininho em comparação ao estado da Bahia. Lá tem 14 regiões metropolitanas. Então, olha o estado como é. Então, uma cidade, ela consegue ali levar o pleito de várias outras que estão ao redor, leva até o governo central, ao governador, e ele consegue dialogar e levar recursos para essas regiões de uma forma mais fácil. Então, Vitória da Conquista é a cidade que mais cresce, é a melhor cidade da Bahia para se viver, é a cidade mais segura, mas as cidades circunvizinhas, se elas não acompanharem esse crescimento de conquista também não vai perdurar por muito tempo, porque as pessoas não vão tendo oportunidade nessas cidades menores e vão migrar para a cidade maior, criando assim um favelamento. Então a gente precisa que toda a região cresça, não só a Vitória da Conquista, para que nós sejamos a região sudoeste, uma região forte. Nós já estamos no semiárido, né? Tem uma dificuldade danada ali do agreste nordestino, nós não temos grandes indústrias, né? Então a gente precisa ter um olhar diferente, a gente precisa crescer de alguma forma e crescer todas as cidades. Conquista é uma cidade pujante, é uma cidade que tem um comércio muito forte, uma cidade que tem o serviço muito forte de educação e de saúde, mas as cidades circunvizinhas não têm essa mesma oportunidade. Então a gente precisa que a região cresça uniforme, né? Não adianta uma cidade crescer e a outra não, porque senão a que está crescendo acaba se estagnando. Conquista tem uma outra característica. Aqui estamos com a prefeita de Conquista, Sheila Lemos, tem uma outra característica, que é a questão de ser uma via de acesso para várias regiões do Nordeste e do Sul e do Centro-Oeste. Mas aí a gente impacta com a BR-116, que junto com a BR-324 são responsabilidades da Via Bahia, a qual essa semana o governador falou que a gente não deve se livrar tão cedo da Via Bahia, talvez só em fevereiro. A pergunta para a senhora é, a mesma pergunta que eu fiz para o deputado Tiago Correia ontem na Rádio Antena 1. A gente pode se dar por satisfeito com esse distrato com a Via Bahia, distrato milionário de mais de 850 milhões de reais, e nesses 15 anos de gestão da Via Bahia, de concessão da Via Bahia, tem algo a comemorar, prefeito? Assim, eu não vou entrar nessa seara da indenização da Via Bahia. Vamos pensar só no contrato da Via Bahia. É um contrato onde a Via Bahia teria obrigações a cumprir e que eles não cumpriram, né? Aí, quando você escuta a Via Bahia, que eu conversei com o presidente da Via Bahia por diversas vezes, eles falam que o governo teria que entrar com um aporte que também não cumpriu. Então, foi um contrato, na verdade, vamos botar no popular, mal feito. Um casamento acabou falido. Que não foi bom nem para um e nem para outro. Só que eu acho que o pior nesse momento é, se ruim com a Via Bahia, pior sem ela. Você imagine só, um processo licitatório desse volume todo não se faz da noite para o dia. No mínimo 6 meses, né? E podemos pensar aí em 1 ano. Como é que nós vamos ficar? 1 ano com uma via federal, uma rodovia federal, sem manutenção. Nem mãe, O governo federal não tem mais a estrutura nem o pessoal para conseguir dar manutenção nessa via, né? Imagine só um acidente. Aliás, na sua região é o que eu muito vejo toda semana, BR-116, né? Então, a Via Bahia está lá com a ambulância para prestar o socorro. Quantas vidas eles conseguiram salvar por conta desse socorro rápido? Agora você imagina, as cidades não têm estrutura para fazer isso. Um acidente próximo de uma cidade pequena, nem ambulância tem. Até sair uma ambulância de Vitória da Conquista para ir lá, né? Pode ter acontecido uma tragédia. Os buracos, né? Imagine só. A Via Bahia ainda está tapando buraco, não está fazendo outra coisa, vai tapando buraco. Duplicando pista não, mas pelo menos tapando. Agora, é claro, o que a gente quer é a duplicação da 116, porque a gente não consegue mais trafegar nessas vias. Nós estamos, Vitória da Conquista a 500 quilômetros aqui da capital. Nós não temos mais voos diários. Então, se quiser vir uma coisa rápida, tem que ser por via terrestre. Você leva em 500 quilômetros 8 horas de viagem. Por quê? Porque a conta do trânsito não tem mais condição, é uma quantidade enorme de carretas. Então, é necessário, é urgente a duplicação. Mas mais urgente ainda, Pablo,
é na questão lá da parte urbana da cidade, que a BR corta, né? Ela chega ali no anel viário, mas ela já passa a cidade extrapolou o anel viário, que o anel viário de Vitória da Conquista é para ser agora uma avenida contorno, não é mais um anel viário. Então nós temos bairros do extra esse anel viário. Não tem uma passarela, não tem um viaduto. Todos os dias nós perdemos vidas nesses cruzamentos porque as pessoas não têm condições de trafegar nessas avenidas. Então, é urgente que ou Via Bahia não vai ser mais, mas que o governo federal ou a nova concessionária pense logo nessa parte urbana, é onde a BR corta, que estão pessoas, né, cruzando o tempo inteiro e perdendo suas vidas. É urgente. Então, acho que assim, foi necessário o rompimento com a Via Bahia, ok, mas vamos acelerar para que a gente possa fazer essa concessão o mais rápido possível. Ainda falando sobre infraestrutura, logística e transporte, a prefeita acabou de mencionar a dificuldade com voos regionais que atendam Vitória da Conquista para Salvador, até para outras capitais. Para mim, chama a atenção, se a senhora tiver que ter uma audiência de emergência com o governador, vai ter que sair de madrugada e vai chegar no meio da tarde. E voo 3 vezes por semana. É uma demanda que os políticos, as autoridades, os empresários, a sociedade civil está colocando há muito tempo. A gente já viu situações em que voo diário foi ensaiado, mas depois foi recuado. Por que acontece isso, prefeito? Na verdade, é uma questão aí da empresa, né? Hoje, a Azul, que ficou com esses voos regionais, essas linhas regionais, acabou ficando com a Azul, né? E ela, segundo diz, que não consegue colocar, né, não consegue dissolver essa questão na planilha. Ela não conseguiria ter um voo diário para as regiões. Ou então o voo, desculpa interromper, o voo que sai de Salvador, vai para Belo Horizonte, vai para Campinas, pronto. E 12 horas depois... O que está acontecendo é isso, ela tem um voo diário. Em Conquista nós temos 2 voos diários para São Paulo e 1 voo diário para Belo Horizonte. E não temos voo diário para a capital. Então, o que a Azul está fazendo? Pegando as pessoas, tirando de Conquista, levando para Belo Horizonte, de Belo Horizonte para Salvador. Ou então a gente vai pela Gol, pela Latam para São Paulo e de São Paulo para Salvador. Quer dizer, é lógico. Então, assim, essa conta que eles estão fazendo não está satisfazendo o consumidor. E o pior, o preço das passagens. Nós tínhamos passagens antes de 300, 400, até R$500 ida e volta, Vitória da Conquista Salvador. Hoje, você não encontra por menos de R$1.200 uma passagem, né? Quando você acha barato, é R$1.200. Se for no dia, é R$3.000 uma passagem ida e volta Conquista Salvador. Quer dizer, é ilógico, não tem condição. Inclusive, o PROCON está notificando a Azul sobre esses preços abusivos de passagem. Tem um estado com essa dimensão continental como o nosso, tem que ter uma malha aeroviária que atenda também às demandas das várias regiões. A prefeita Sheila Lemos está conosco e ela está comemorando alguns índices, alguns indicadores que colocam a cidade, por exemplo, a cidade considerada a mais segura do estado, a cidade que foi eleita a melhor cidade da Bahia para se viver, a segunda melhor do Nordeste. Por que esses acontecimentos estão aparecendo na vida do conquistense? É sorte, é trabalho ou é uma junção das duas coisas? Na verdade, é muito trabalho, né? Nós estamos fazendo um trabalho em Vitória da Conquista desde 2017, onde a gente traz a iniciativa privada para trabalhar junto com a iniciativa pública. Isso é muito importante, essa união, esse casamento de iniciativa privada com a iniciativa pública trabalhando juntos. Várias empresas foram para a Vitória da Conquista, então você aumenta o índice de empregabilidade das pessoas, né? Nós trabalhamos fortemente com a segurança pública, apesar de não ser uma obrigação, né? Um dever do município, mas é uma obrigação de todos. Então, a gente, com a Guarda Municipal, fazendo o monitoramento das ruas, né? Dos espaços onde tem o maior número de pessoas circulando, como o terminal, a estação de transbordo, as feiras livres, as praças, a parte central da cidade, onde tem um comércio que é muito forte,
com a iluminação pública. A nossa cidade é 100% iluminada em LED e não duvidem, iluminação pública não traz sensação de segurança não, traz segurança, com certeza. Então tudo isso ajuda. E claro, a polícia realmente fazendo o seu trabalho. Em Vitória da Conquista nós temos uma polícia militar muito eficiente, polícia civil, né? As polícias rodoviária, tanto estadual como federal, a Polícia Federal. Então, é um trabalho da Força de Segurança com a Prefeitura e também a população, porque por ser uma obrigação de todos, a população também precisa participar desse movimento de uma cidade segura. Nós conseguimos fazer isso. E os índices, né, de educação, os índices de saúde, os índices de desenvolvimento social. Vitória da Conquista é um exemplo em assistência social para todo o país e, inclusive, extra, né, para cidades que falam a língua portuguesa através do Complexo de Escuta Protegida. Nós tivemos a visita da Rainha Silvia da Suécia com o rei Carl. Nós tivemos já uma comitiva de São Tomé e Príncipe que foi conhecer em Vitória da Conquista o Complexo de Escuta para também levar lá para o país deles. Então, somos uma referência. Agora recebemos o selo Unicef. Então, é todo um trabalho feito de forma muito organizada e orgânica. Quando eu entrei, né, assumi como prefeita de Vitória da Conquista, eu chamei uma reunião dos secretários e disse, olha, vamos pensar a prefeitura como um organismo, um corpo. E cada secretaria é um órgão desse corpo. Então, não tem um órgão mais importante que o outro. As pessoas podem pensar que o coração é mais importante ou que o cérebro é mais... Todos são importantes. Se um falhar, o menor deles falhar, a máquina desequilibra e ele que entra em falência. Né? Falência múltipla dos órgãos. E é justamente isso. A gente precisa trabalhar pensando que um tem que contribuir com o outro para que esse corpo consiga... né, trabalhar com muita saúde, é isso que a gente tem feito em Vitória da Conquista. Um órgão dessa engrenagem, com certeza, é o turismo, e eu vejo que Vitória da Conquista tem se empenhado muito em ser um atrativo turístico para baianos e para brasileiros. Tem festival de música muito reconhecido, tem parte de turismo gastronômico, tem a parte também ecológica, a parte esportiva. E tem também o lance do biscoito, rapaz, que o deputado Tiago Corrêa colocou o biscoito de Conquista em evidência estadual e nacional. Eu queria saber sobre as propostas do turismo na visão da prefeita no segundo mandato. Olha, eu como empresária, eu nunca consegui entender por que não era vendido esse potencial turístico de Conquista, né? Eu acho que o empresário tem essa visão já olha ali, cadê a oportunidade de negócio? Por que não estão vendendo esse potencial turístico de Conquista? Aí nós verificamos que Conquista sequer fazia parte de cidades turísticas do país. Aí nós trabalhamos para colocar a Conquista nesse rol, né, de cidades turísticas. Hoje, Vitória da Conquista se você pesquisar cidades, visitar no país, tem lá Vitória da Conquista, e nós procuramos recuperar os espaços de Vitória da Conquista e fazer outros, né, como o Cristo. Vitória, o Cristo crucificado é o maior Cristo crucificado do mundo em Vitória da Conquista. É uma imagem de um Cristo sofredor, um Cristo sertanejo, feito pelo o artista Mário Cravo. Então, nós recuperamos o espaço, revitalizamos o espaço do Cristo. Tem um pôr do sol maravilhoso lá, é muito lindo. A Lagoa das Bateias, né, uma área ambiental muito importante que estava abandonada na cidade. Nós recuperamos a área da Lagoa das Bateias, fizemos o Orquidário Municipal, a Catedral das Flores. Engraçado, eu estava esse final de semana no Rio de Janeiro e fui visitar o Jardim Botânico que eu não conhecia e lá visitei o Orquidário. Ainda fiz um videozinho, eu falei, gente, aqui está o Orquidário, né, do Rio de Janeiro, aqui no Jardim Botânico. Eu queria que vocês comparassem qual é o mais bonito, o nosso ou do Que legal. Mas é um espaço muito bonito. Né? Deve dar orgulho, né? Nós fomos fazendo isso, né, fazendo esses espaços. Então, Vitória da Conquista é uma cidade que tem um clima maravilhoso. Muito agradável. Né? A gente precisa vender o frio de Vitória da Conquista, uma gastronomia maravilhosa e o biscoito. E aí o nosso conterrâneo, Tiago Corrêa, que é de Vitória da Conquista, né, nasceu comendo biscoito a voador e viu esse potencial e disse, olha,
vamos colocar a Vitória da Conquista como a capital do biscoito da Bahia. Eu falei, ótimo, Tiago, que é isso mesmo, nós temos muito orgulho, né, de toda essa nossa cultura, toda essa nossa tradição, e você fazer referência a essas biscoiteiras, né, essas mulheres que vendem esse biscoito e que até hoje fazem esse biscoito para ser o alimento da família, é muito importante. Então, parabenizar a Tiago por ter tido essa brilhante ideia de colocar a Conquista aí como a capital do biscoito. Tem gente que viaja da capital ou de avião ou de carro e vai para a Conquista e tem que voltar com uma carga de biscoito significativa. Todos voltam com sacola. Os voos de Vitória da Conquista para aqui vêm com sacolas de biscoito. É bem engraçado. Prefeita Sheila Lemos está conosco aqui. Prefeita, recentemente aqui em Salvador, a gente teve uma questão envolvendo a Prefeitura e o Ministério Público. O prefeito Bruno Reis, inclusive, ficou muito chateado com uma recomendação do Ministério Público a respeito de restrição de mesas e cadeiras em restaurantes, em locais de acessibilidade para bairros, como, por exemplo, o Bairro da Saúde e o Bairro da Barra. Eu estou colocando essa questão porque eu já vejo alguns executivos, alguns chefes do Poder Executivo, chateados com alguma intervenção do Poder Judiciário. Em nível nacional também já teve. Em São Paulo, agora o ministro Barroso determinou para o governador Tarcísio o uso de câmeras em uniformes policiais. E para o leigo fica parecendo ingerência de um lado para o outro. Como é que a senhora, como prefeita, que já está no segundo mandato, faz esse diálogo e às vezes tem uma interposição de responsabilidade de um em cima do outro? Bom, na verdade o Ministério Público ele recomenda, né? E o que a gente faz é dialogar, né? Então o promotor mandou uma recomendação, a gente vai lá, conversa, explica, né, qual é a dificuldade do município, por que isso, por que aquilo. Então assim, um diálogo, nós temos um diálogo muito bom com o Judiciário, com o Ministério Público, né, com as polícias. A gente tem feito isso bastante. Inclusive, o Ministério Público Estadual está inaugurando um espaço justamente de conciliação. Olha, para você ver, até o Ministério Público já está entendendo isso, né? Vamos, em vez de mandar só uma notificação, vamos chamar a parte e conversar para ver quais as dificuldades, porque é muito fácil você estar na mesa, né, no ar-condicionado, e dizer faça isso ou faça aquilo. Precisa ir na rua, ver como é. Essa questão dos bares mesmo, eu acho que, na verdade, o que se precisa é ter bom senso, né? O comércio precisa do espaço, mas também precisa dar uma comodidade, um conforto e um direito do ir e vir do cidadão também. Então, a gente precisa ter esses diálogos de como fazer, né, sem prejudicar o outro. É aquela história, né? O meu direito acaba quando começa o seu. E isso a gente só consegue através do diálogo. A senhora falou do direito de ir e vir, aí me vem à cabeça a questão da mobilidade. E as grandes cidades do Brasil, nem vou mencionar da Bahia, estão com questões em relação ao transporte público. Aqui em Salvador é uma delas, a reivindicação nacional que o prefeito faz, convocando outros prefeitos até Brasília para pedir recursos. Enquanto isso, a senhora conseguiu renovação de frota, mas não está difícil conciliar o fechamento dessas contas, tendo que colocar ônibus novos, veículos novos e também sem poder aumentar muito a passagem? O que Conquista fez? Nós entendemos que o transporte público tem que ser para as pessoas, certo? Então, se é um dever constitucional, inclusive, né, das cidades, oferecer um transporte público de qualidade, então o município precisa subsidiar isso. Não dá para você colocar tudo isso no bolso do cidadão. Hoje, Vitória da Conquista, a planilha da tarifa estaria em R$ 6,80. Como eu vou cobrar R$ 6,80 do cidadão que ganha um salário mínimo? Como é que ele vai trabalhar e vai voltar para sua casa todos os dias? Então, vai comprometer praticamente todo o salário dele com uma tarifa dessa. Então, a gente começou a subsidiar esse transporte público. E o que a gente defende é que o Estado faça isso e a União também, para que a gente chegue à tão sonhada tarifa zero, porque é possível, Paulo. Agora, é claro, precisa de recurso, né? A gente não se viveu muito tempo achando que os empresários do transporte público
eram vilões e que estavam cobrando fortuna e que estavam ganhando. Na verdade, não. Eles mostram a planilha, é tudo muito claro e transparente. Então, é preciso que o poder público chegue também com a sua parte. E nós fizemos isso. E no momento de maior crise do transporte público, que foi logo o período pós-pandemia, nós reduzimos o valor da tarifa. A tarifa de R$ 3,80, nós demos um desconto, ela foi para R$ 2,00. E somente assim nós conseguimos colocar as pessoas dentro do transporte público novamente, porque elas estavam temerosas, né, com medo da doença, de serem infectadas no transporte público, e o comércio estava reabrindo, né? Então, nós colocamos esse desconto, tarifa de R$ 2,00, conseguimos colocar o passageiro dentro do ônibus, porque não tem outra conta, não. Só paga se o ônibus estiver cheio. O ônibus vazio é prejuízo, né? Então, colocamos as pessoas de volta no ônibus, a tarifa está em R$ 3,80, uma das mais baratas de todo o país, com uma frota novíssima, né? Nós já estamos com mais de 100 ônibus novos em Vitória da Conquista, entre 0 quilômetros e com um ano até 2 de uso. Vamos chegar com um tempo médio de 4 anos de uso somente na nossa frota, né? A nossa frota urbana, e com a tarifa de R$ 3,80. E com o desejo, inclusive, está no nosso plano de governo de tarifa zero. Para isso, vamos lutar, né, junto com a Frente Nacional dos Prefeitos, junto com os prefeitos das grandes cidades, para que o governo federal faça também a sua parte, né, subsidie a parte que os cabe, o Estado faça isso através do passe estudantil, porque até lá, o passe, o estudante paga meia. Sim, quem paga a outra parte? Né? Então, que o Estado entre com a parte, que o governo federal entre com a parte das gratuidades, para que a gente possa fechar essa conta, né? E a população consiga realmente ir e vir, né, de uma forma que caiba no seu bolso ou até mesmo gratuita, né, com tarifa zero. Hoje, o Linha de Frente recebe a prefeita de Vitória da Conquista, Sheila Lemos. Prefeita, a senhora falou que o Parque Industrial de Conquista não é dos maiores, não tem tantas indústrias assim. No entanto, a gente não percebe Conquista com graves problemas de desemprego. Por que isso acontece e de que maneira esse projeto Acelera a Conquista pode também, quem sabe, dar um emprego pleno para a população de Conquista? Vitória da Conquista, ela cresceu lá na década de 70 com café, né, com, claro, a 116, porque é um entrocamento viário muito importante, né, ela leva Nordeste para o sul, passa por ela, e também a parte oeste da Bahia, para o litoral, né? Nós temos lá esse entroncamento todo em Vitória da Conquista. Depois o comércio muito forte, e de 20 anos para cá o setor de serviço cresceu muito. Serviço polo educacional e de saúde. Nós temos em Vitória da Conquista, né? Nós somos referência em saúde em todo o país. Então, isso faz com que as pessoas procurem Vitória da Conquista, procurem o serviço Vitória da Conquista. E o que atrai o empresário, o investidor? Gente, consumidor. Então, nós temos, né, quase 2 milhões de pessoas ali circulando por Vitória da Conquista. Então, isso atrai as empresas. Então, cada vez mais, nós estamos sendo procurados para que empresas se fixem em Vitória da Conquista. E nós temos uma dificuldade com as indústrias, porque o nosso distrito industrial, que é lá da década de 70, nunca foi ampliado e não tem mais espaço para se colocar indústria. Uma parte porque foi, inclusive, invadido, né? Mas o que nós, enquanto município, prefeitura, poderíamos fazer? No novo PDDU que está tramitando lá na Câmara de Vereadores, nós criamos outras zonas industriais na cidade para não ficar restrito só ao distrito industrial, para que essas empresas essas indústrias tenham opção de ir para outros locais da cidade. E aí a gente vai cada vez mais, né, atrair essas indústrias. Nós temos a questão também hídrica. Vitória da Conquista não tem recursos hídricos, né? A nossa água, a água que nós consumimos, vem da cidade vizinha, que é de Barra do Choça. Então, nós não podemos colocar também qualquer tipo de indústria, porque a indústria que exigir uma riqueza hídrica maior não vai para a Vitória da Conquista. Então, tudo isso a gente precisa procurar. Então, nós fizemos um projeto chamado Polo Têxtil, né? Ah, prefeita, mas polo têxtil, como é que vai fazer a tinturaria se precisa de água?
Justamente, nós queremos crescer a região e não só Vitória da Conquista. Então, o polo têxtil ficaria a Feira da Moda em Vitória da Conquista, que é a comercialização desses produtos e a industrialização desses produtos serem feitas em diversas cidades. Exemplo, a tinturaria só pode onde tem oferta de água. Poderia ser na Lapa, poderia ser em Jiquié, poderia ser em Anagé, onde tem recursos hídricos. A fiação tem que ser em Guanambi, porque é lá que está o algodão. Então, pensando em toda a região, para que a gente possa crescer juntos. Foi dessa forma que nós identificamos aí o polo têxtil, atraindo essas pessoas. Já vendemos a ideia, né, Brasil afora, vários empresários interessados, e aí nós estamos agora na tratativa dos investidores para começar esse polo têxtil. E sim, e sem dinheiro público, viu? Não tem dinheiro público. A única coisa que o município fez foi bancar o estudo. Então, o município de Vitória da Conquista bancou o estudo e agora a iniciativa privada, né, que está aí abraçando essa ideia e logo nós vamos ter essa realidade do polo têxtil lá na região sudoeste. Me permita, inclusive, com essa deixa, antes de terminar, eu tenho que mencionar isso, a visão da senhora, conversando com a senhora, a visão da senhora me parece muito mais ampla do que os limites geográficos da cidade de Conquista. É uma visão desenvolvimentista para uma região. Esse é o tipo de visão de estadista. Na sua concepção, estadistas pensam não apenas no próprio umbigo, mas pensam no crescimento do bolo como um todo. É uma visão de quem quer ser governadora do estado também em algum momento? Eu posso dizer isso? É a visão de quem ama a cidade, né, onde mora, ama a região sudoeste e enxerga o potencial que aquela região tem e que não foi aproveitado até hoje, né? A gente percebe muitos investimentos aqui, né, na capital, na região metropolitana e poucos investimentos no restante do estado. E Vitória da Conquista, sendo essa cidade polo, essa cidade mãe de tantas outras cidades, ela não quer crescer só, ela quer que toda a região cresça. E tem um exemplo bem interessante, é o sul do país. Eu dei um exemplo há pouco de Santa Catarina com a região metropolitana, o Rio Grande do Sul com as várias regiões que tem. As cidades precisam crescer juntas, não adianta uma única cidade crescer porque o crescimento dela não é perene, logo vai passar, né? Porque não existe, ela cresce e incha feito um bolo e não se sustenta, né? Então a gente quer uma região que cresça, né? Não só a Vitória da Conquista crescendo. Eu defendo isso e sem essa pretensão toda, é claro que me honra muito. Porque os números credenciam, sim, a terceira maior cidade da Bahia, uma prefeita em segundo mandato, com um índice de aprovação grande, com a reeleição em primeiro turno. Tudo isso faz com que as especulações políticas também passem a respeito. Sabemos que daqui a 2 anos tem eleição para governador, sabemos também a impressão geral é de que a oposição a Jerônimo Rodrigues deve caminhar junto com a Semineto, que é seu aliado político, que foi apoiado pela senhora também. Mas a gente sabe que, embora esse grupo político liderado por Semineto tenha vencido nas cidades maiores com maior população, ainda há uma preponderância do grupo que está no poder nas cidades pequenas, do semiárido. Isso. Como seria a estratégia? Eu sei que a senhora vai ser muito consultada daqui a 2 anos, no período pré-eleitoral. Como é a estratégia para tentar reverter esse quadro? Na verdade, Neto, mais do que um aliado político, ele é o meu líder, né? Eu tenho assim, uma admiração muito grande por Neto, tenho certeza que ele está super credenciado para ser governador da Bahia, demonstrou isso quando governou aqui a capital, quando governou Salvador, né? Salvador se transformou a partir de Neto. Bruno vem fazendo um trabalho maravilhoso aí, dando seguimento a esse trabalho de Neto, tenho certeza, né? É meu candidato, inclusive, antes mesmo dele falar que é candidato, ele já é o meu candidato a Semineto, e acho que a gente pode contribuir muito, né, com esse grupo político. O que acontece? As grandes cidades, elas têm receitas próprias, então elas conseguem viver com as próprias pernas, e as cidades pequenas ficam refém dos repasses. Então, uma cidade pequena,
para fazer alguma obra de infraestrutura, ela ou através de uma emenda parlamentar ou através do governo executando essa obra, né? O governo estadual executando essa obra. Então, acaba que os prefeitos de cidade pequena, eles ficam reféns disso. Então, acaba sendo sempre aliados a quem está no poder, né? Então, nós temos essa dificuldade. Foi isso que aconteceu na eleição passada. Neto ganhou nas grandes cidades e perdeu nas cidades do interior. Então, nós, enquanto grupo político, enquanto aliados e liderados por Neto, prefeitos, nós precisamos conversar com a população e demonstrar para a população que as cidades não precisam continuar sendo dessa forma, né? Que nós podemos ter voos bem mais altos, né? Que a gente não precisa se contentar com pouco, já que a gente pode ter tanto, mas é preciso coragem para isso. Então, depende dos líderes de cada cidade e conversando com a população, né, dos líderes das regiões maiores, das cidades maiores, e conversando com as lideranças das cidades menores para que a gente possa fazer esse exército, né? Na verdade é isso, a gente monta um exército para participar de uma campanha eleitoral, né? E esse convencimento com a população. Eu acho que a população acabou se acostumando com um pouco que é dado e achando que é normal, que é isso mesmo, né? Tem pessoas do interior que nunca vieram à capital, então eles não sabem a transformação que aconteceu aqui. Muitas pessoas de cidades pequenas vão à Vitória da Conquista, à Feira de Santana, né, para conhecer a transformação dessas cidades. Então, eles só ouvem falar, eles não sentiram na pele. Por isso, essa dificuldade de entender o que pode ser melhor. Então, depende muito de diálogo. Tá? Ana Sheila Lemos Andrade, nossa convidada aqui, prefeita de Conquista. É sempre muito bom conversar com a senhora. Seja bem-vinda sempre. Quando a senhora chega aqui, é novidade atrás de novidade de Conquista da região sudoeste. Um abraço e boa sorte no segundo mandato. Pois é, eu agradeço vocês aqui o espaço, né, deixar um abraço aí para todos que estão nos assistindo e lhe convidar aí a Vitória da Conquista, né? Tomar um café e comer um biscoito, afinal é a capital do biscoito. Com certeza eu vou, porque esses dois tipos de alimentos, eles me atraem demais. E eu sei que lá em Conquista eles têm extrema qualidade. Obrigado e até o próximo. Obrigada eu. Obrigado a você pela companhia e até o próximo Linha de Frente.